Indo agora para a lição de segunda-feira, vem com o título O Deus que anseia estar conosco. E aqui ele traz três textos, né? O primeiro lá em Gênesis 17, depois Gênesis 26 e por fim 28, com promessas, posso falar, repetitivas aos patriarcas lá, Abraão, Isaac e Jacó. E aí eu queria saber de vocês, né? Achei muito interessante a pergunta aqui da lição. Qual foi o foco principal da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes nesses versos? Fábio. Olha, veja, a primeira promessa, lá em Gênesis 17, versículo 7, está atrelado à experiência de Abraão, né? E o texto diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, Deus, eu acho interessante ressaltar sempre que os textos bíblicos, normalmente, eles revelam sempre uma iniciativa da parte de Deus em buscar o ser humano, né? É como se, entrando na questão da missão, e a missão enquanto de Deus, nesse sentido, ela tem origem em Deus, é como se Deus também nos revelasse o que é a missão. Porque Deus, em todo momento, ele busca o ser humano e ele relembra ao ser humano a promessa que está atrelada também a uma iniciativa de Deus, que é de salvar o ser humano perdido, né? Então, é interessante porque quando a gente fala em missão na igreja, nós sempre falamos no sentido de pregar o evangelho, de falar sobre o amor de Deus e a salvação. E pelo que me parece, a lição ela está mostrando que essa missão ela se origina em Deus por iniciativa dele em salvar o ser humano, né? E isso é interessante, pegando uma lição para o tempo presente, é nós entendermos como que essa missão de Deus ela reflete diretamente na missão que nos foi dada, né? Que é justamente de revelar esse Deus que anseia em salvar a humanidade. Exatamente. Acho que também tem uma função pedagógica aqui, de Deus repetir as promessas no decorrer da Bíblia. Ele repete aqui tanto para Abraão, Isaac, Jacó, promete que estaria com José, prometeu também que estaria com Moisés. Ele foi ali, e aí e por aí vai, né? A gente vê Daniel, Jeremias, Isaías, enfim. Eu vejo um cumprimento. Porque ele fala que vai estabelecer uma aliança, depois ele só está confirmando. Exatamente, exatamente. Me chama a atenção também essa questão de aliança, pacto, que envolve sangue, que envolve sacrifício, que antigamente tinha essa relação entre um reino suzerano e um reino vassalo, né? E no capítulo 15 de Gênesis, ele vai comentar um pouquinho sobre isso, né? E Deus vai fazer uma aliança com Abrão, e aí ele faz ali um corredor, né? Mata os animais, né? E, na verdade, quem deveria passar nesse corredor, se fosse entre os reis, eram os dois, né? E ali só Deus passa. E da mesma forma, o que ele está querendo dizer assim? Ó, se eu não cumprir minha aliança, que eu morra como esses animais aqui. Então, assim, Deus não é homem para mentir. Ele vai cumprir. E a aliança dele é com o seu povo. Então, Deus, ele se revela de várias formas. E ele estava se revelando, olha, vai surgir de vocês o Messias, o Salvador. E a minha aliança é perpétua. Vai acontecer a salvação. E vocês fazem parte disso. E nós, que já passamos pelo Novo Testamento, nós também fazemos parte. Então, trazendo para nós pertencemos ao corpo de Cristo, né? Nós somos filhos de Deus. Nós temos essa relação também. Então, que privilégio participar da missão, né? Isso é uma bênção. Exatamente. Tem até um texto pegando o gancho no que o pastor falou, que está lá em 2 Crônicas 15:7, que eu gosto bastante, que diz o seguinte, ó: sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. O nosso trabalho, enquanto aqui na Terra, de revelar o caráter de Deus, de estar participando da missão, ele não é em vão. Pastor, agora tem um ponto interessante aí no que você tocou, porque veja, eu já dou aula de história há alguns anos. E quando nós falamos sobre religiões no passado, principalmente em relação às civilizações antigas, normalmente os sacrifícios estão atrelados à tentativa humana
de alguma forma, Acalmar, né? aplacar a ira dos deuses, né? E pelo que eu entendi, aí o texto que você citou em Gênesis 15, a Bíblia eu acho que é um dos únicos, se não for o único relato em que é o próprio Deus agora que toma a iniciativa de prometer por meio do sacrifício algo que ele havia prometido. Então, seria isso mesmo? Talvez isso mesmo. O que eu quero realçar também é que Deus, ele é o único, o Deus da Bíblia é o único que demonstra essa questão, o caráter de amor. Ele ama. Então, talvez outros deuses ali, em outras mitologias, tem a questão de, como você falou, de aplacar. Ora, se a gente não fizer esse sacrifício, Sim. então não vai vir chuva. Olha, se não fizermos isso, então a gente não vai ter dinheiro. E essa relação de Deus é assim, não, eu vou salvar vocês, eu estou aqui, eu quero habitar no meio de vocês, eu vou voltar. Então, essa é a novidade, né, do Deus da Bíblia. Assim, é diferente mesmo. Eu, pelo menos, assim, todos esses anos aí lecionando história, e principalmente aí me interessando pela área das religiões, eu não me recordo de documentos antigos, já tive a oportunidade de ler alguns, em que Deus toma essa iniciativa. Normalmente ela está atrelada à ação humana. Aqui as civilizações da América mesmo, você tinha muito essa concepção de sacrifício humano no sentido de aplacar uma possível ira de uma determinada divindade. Mas nesse episódio especificamente citado por você, é o próprio Deus que toma a iniciativa, e não num sentido de aplacar a sua ira, mas de revelar o seu caráter de amor para com o ser humano. E o seu desejo de que o ser humano tivesse em mente, ao longo do tempo, que aquilo que ele havia prometido, ele iria cumprir ao longo dos anos, ou dos séculos e milênios, né? Com certeza. Na Bíblia também realça, né, fala sobre Baal, né? Tiveram sacrifícios, Moloque. Exato. Então, até sacrificavam até crianças, né? Imagina Sim. os pais sacrificando crianças, né? Tiveram reis de Israel que fizeram isso, né? Manassés, né, fez isso. E depois você vê que quando o povo se aproxima de Deus, destrói os altos, que adoravam, né, a esses deuses, e aí há um reavivamento, uma reforma e uma mudança. Aí o jejum, né, aí uma santificação, e aí são sacrifícios diferentes, né? Focados no templo, que apontavam ali para Cristo, né? Exatamente, a lição de segunda também vai comentar do santuário, né? Vai falar do santuário. Para você, Fábio, qual que era a principal ali função ou as principais funções do santuário de Deus? Quando ele quer estabelecer aqui na Terra. O estabelecimento do santuário, o pastor pode até falar melhor, mas o estabelecimento do santuário, eu acredito que ele tinha duas finalidades, né? A primeira delas era demonstrar para as pessoas que, diferente das concepções egípcias sobre as divindades, Deus estaria presente com seu povo, né? Porque nós precisamos lembrar que o santuário ele está atrelado à saída do povo de Israel do Egito, do povo de Deus do Egito. E aí o que acontece? É Deus ali por meio do santuário dizendo, olha, eu estarei presente com vocês. E a segunda é o caráter pedagógico em torno do plano de Deus em salvar os seres humanos, né? Porque o próprio santuário revela os passos, né, digamos assim, do ministério de Cristo no sentido de salvar o ser humano, conceder o perdão por meio do seu sacrifício. Então, nesse sentido, o desejo de Deus em revelar ao ser humano que ele estaria presente com o povo, e o segundo, o caráter pedagógico em torno da missão de Cristo. Eu queria ressaltar um terceiro, que tem a ver com tudo isso. Ali em Êxodo, a lição vai comentar 29, o verso 43, diz assim, ó. Êxodo 29, 43. Deixa eu abrir aqui, pastor. 29, 43. Isto. Tá. Diz assim, ó. Ali virei aos filhos de Israel para que minha glória sejam santificados. Não, vou repetir aqui. Ó. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes.
Essa questão de Deus habitar no meio do povo fez com que o povo também precisasse de uma santificação. Então, para a gente estar perto de Deus, tem que haver uma mudança. Então, essa mudança tem a relação assim, de a gente mudar tanto o que a gente pensa, que vai fazer também com que a gente mude os nossos atos, aplicando já para hoje, né? Então, não tem como você ser cristão se você não é uma nova criatura, como diz 2 Coríntios, né? Da mesma forma que o povo começou a mudar. Eles se vestiam diferente, eles comiam diferente, né? Eles tinham festas diferentes, o casamento deles era diferente, tudo diferente. Né? E talvez por causa disso que eles foram muito perseguidos, né? Na história, né?